Hoje é dia de mostrar como é que você faz curva nessa desgraça dessa Versys aqui. Hoje é o dia que vocês vão brincar de fazer curva comigo e eu vou tentar explicar um pouquinho de como se fazer curva da maneira que se deve. E aí, povo, beleza? Esse é o Lai de Moto outra vez. Eu sou o Beto e essa moto aqui é uma Kawasaki Versys 300. Hoje estamos aqui na estrada de Guarulhos a Nazaré, a estrada que liga a cidade de Guarulhos à estrada de Nazaré. E estamos brincando de fazer curvas hoje. Como vocês já bem sabem, eu já tive um monte de moto diferente. E hoje eu tenho uma Trail, uma crossover, que é essa Versys 300 aqui. E cada moto tem sua particularidade para entrar e sair de curva. Você tem que levar em consideração se é a performance que você está buscando, uma pilotagem defensiva, se você quer ser mais rápido, se você quer ser mais eficiente. Você tem que levar tudo isso em consideração na hora que você vai entrar numa estrada para brincar de fazer curva. Tem conceitos sobre fazer curvas muito interessantes: contra-esterço, trail braking, que basicamente é você frear no meio da curva. Opa, água! O peso da motocicleta e a distribuição de peso em curva. E logicamente a condição da estrada e o seu posicionamento, que também vai influenciar na entrada e saída de curva. A ideia é que a curva perfeita é que você não a faça. Você tente transformar essa curva em uma reta. Mas peraí, como assim? Você tem que fazer a tangente na maneira que você faça o menos de curva possível. Mas eu vou explicar. Vamos começar por isso, né? Porque a gente consegue ver o que é uma curva. Uma curva tem a entrada, o seu ponto mais fechado, e o final da curva. Então, você tem na entrada da curva reduzir a velocidade da sua bicicleta. Errou feio, errou rude. E fazer a curva mantendo a aceleração e sair e dar aceleração novamente. É claro que eu não vou acelerar aqui porque tá bem molhado esse trecho, mas lá pra frente, quando a copa abre um pouquinho mais, eu consigo explicar melhor para vocês. Então, enquanto isso, eu vou explicando os outros conceitos. O primeiro dele é o contra-esterço, que quando você deita para fazer uma curva e a moto começa a inclinar, você necessita levemente empurrar o seu guidão para o lado contrário ao da curva que você está fazendo. Contra-intuitivo, né? É, mas eu vou explicar. Quando você deita para fazer a curva, como eu estou fazendo aqui agora, a moto deita até certo ponto. E aí, se você acha que a moto está começando a sair da curva, o ideal é que você empurre levemente o seu guidão para fora, ou seja, para o lado contrário da curva, que a moto vai começar a descer mais. É física isso. Se você olhar motos de MotoGP em câmera lenta, eita porra, eu vi um carro queimado aqui, eu nunca vi isso, velho, primeira vez. Se você olhar as motos de MotoGP, quando elas entram na curva, elas estão com a roda dianteira levemente virada para o lado de fora da curva, porque isso ajuda com que a moto incline mais e você consiga fazer a curva.
É física isso, eu não vou conseguir explicar. Então, mas quando você levemente, é claro, não vá virar de uma vez, virar muito, faz testando aos poucos. Entra na curva, quando você vê que a moto tá faltando um pouquinho de inclinação, em vez de você inclinar mais ela, vira ela um pouquinho para fora da curva, o guidão, puxa ele um pouquinho para fora, que aí você vai ver que a moto vai inclinar mais e vai te ajudar a fazer a curva. Deixa eu fazer essa ultrapassagem aqui. Eu tô com o motoca aqui junto e a gente não vai conseguir ultrapassar o caminhão, porque aqui as curvas nesse primeiro trecho são muito fechadas e tem pouquíssimas retas. Mas eu creio que ali na frente tem uma reta, pelo menos é o que o GPS está me mostrando. Já dá para preparar para fazer a ultrapassagem. O segundo ponto é a frenagem. Você freia para entrar na curva, reduz a marcha e deita para fazer. Agora foi mega quadrado porque eu não estava preparado para essa curva que estava aqui. Mas aqui, ó, por exemplo, o ideal é que você tenha a velocidade que você sinta confortável para fazer aquela curva do melhor jeito possível. Por exemplo, aqui eu já estou na curva e tem uma lombada no final, não vou conseguir nem demonstrar, mas aquela curva ali dá. Então aqui eu estou acelerando, mantendo a aceleração constante, giro entre 6 e 7, agora um pouquinho 8. Você troca o peso, freia, no ápice da quando saindo da curva você acelera novamente. Vou mostrar novamente, tá? Você está aqui assim, em aceleração máxima e tal. Você, ao frear levemente com o freio da frente, você troca a distribuição de peso para a roda da frente, ela vai ter mais tração e ela que vai comandar a curva. Então, você consegue fazer a curva com mais efetividade. Trocar a distribuição de peso para frente, levemente, para que você possa embicar a frente da moto na curva, para que você possa fazer. É claro que você não pode deixar a moto com aceleração morta, porque senão você não consegue fazer a curva. Por exemplo, essa aqui, ó, freiei, deitei, vi o final da curva, acelerei. Só que mantive sempre o giro entre 5 e 6 mil. Como a linha vermelha da Versys é 12, eu mantendo entre 5 e 6, eu fico no momento não do torque máximo dela, mas ainda assim tenho torque para fazer a curva, tenho aceleração para fazer a curva, né? Você precisa de velocidade cinética para que você consiga manter a aceleração e manter o traçado da curva, né? Freou, distribuiu o peso para frente, deitou, final da curva acelerou, freou de novo, distribuiu o peso e acelera. Aqui tá meio molhado, eu não vou deitar muito não, mas o conceito é: você freia na entrada da curva até você ver o princípio do final, mantendo a aceleração pelo menos na metade do giro máximo da sua moto, e quando você vê o final dela, você volta a acelerar. Por que que o freio é tão importante assim? Porque você está andando aqui, o peso está distribuído meio que por igual, certo? Quando você usa o freio de trás, o peso da moto vai todo para trás e a frente fica boba. Quando você usa todo o freio da frente, a frente fica boba. Aliás, a traseira fica boba. Então você distribui o peso para frente, embica a moto para a curva, faz o contra-esterço e sai, mantendo a aceleração constante da moto. Se você baixar muito o giro dela, você não vai conseguir fazer a curva, tá ligado? Aqui tudo molhado, uma curva fechada e em descida, tudo para desfavorecer quem tá de moto.
E a ideia é que você faça curvas conforme a sua segurança, tá? Ninguém tá aqui para ser um street Rossi da vida. Uma outra coisa em frenagem é o trail braking, ou freagem basicamente em curva. Trail é a trilha, né? Você tá no traçado ideal da curva e ainda assim freando a moto. Mas todo mundo falou pra você, quando você estava aprendendo a pilotar, que não se freia em curva quando você tá de moto. Está certo e está errado. Se você não está numa velocidade relativamente alta e não estava preparado para aquela curva fechar no meio, você vai ter que frear no meio dela. E se você tiver que frear no meio dela, por exemplo, você alicatar o freio dianteiro, provavelmente a sua frente vai fechar e você vai cair. Sim, é possível. Algumas pessoas já aconteceram isso. Comigo, nunca. Por isso que a maioria das pessoas vai falar pra você não frear na curva. Mas aí é que tá a pegadinha. Se você quiser fazer curvas de maneira mais eficiente, seria interessante você aprender esse conceito de trail braking. Que é o que? Basicamente, sempre que você vai frear a moto, é importante que ela esteja reta, certo? Mas aí como que eu vou frear na curva, Beto? Se eu tenho que frear enquanto eu deito a moto? Então, aí é que está o conceito. Eu acabei de fazer isso e fiz isso de novo. Você, antes de entrar na curva, já começa a frear com a moto reta. E você continua freando levemente enquanto faz a curva. Se você deitar a moto com ela já frenada, com o preço já distribuído na frente, vai ser muito mais fácil de você fazer a curva inteira. Então você, juntando os três conceitos aprendidos até aqui agora, entra em aceleração mediana na curva, freia, mantém a frenagem durante todo o traçado, acelera no final. Por que que você consegue fazer curvas mais rápidos frenando mais? Por quê? Se você freia só na entrada, até a entrada da curva, você vai ter que reduzir muito a velocidade para finalizar ela dentro do traçado ideal. Se você vai fazer o trail brake, você já sabe o que você vai fazer, você vai frear, deitar freando, mantendo a aceleração e acelerar no final da curva para sair. A curva fechou um pouquinho mais no final, aqui eu perdi um pouquinho, como vocês puderam ver. Com o trail braking você consegue fazer a curva numa velocidade média maior do que o que você conseguiria se você só freasse na entrada da curva. Fora todos esses conceitos, você ainda tem que lembrar, bom, você aprendeu até aqui agora um pouquinho sobre aceleração, um pouquinho sobre frenagem, um pouquinho sobre distribuição de peso, um pouquinho sobre contra-esterço. Agora a gente vai falar sobre posicionamento. Vocês viram como eu saí pouco da moto agora para fazer essa curva? E inclinei ela pouco a menos ainda? Basicamente, você, para fazer uma curva, você precisa sair dela e fazer um pêndulo. Porém, dependendo do tipo de moto que você tem, você vai fazer um tipo de pêndulo ou outro. Por que que isso é importante? Não apenas você está querendo fazer a mímica de um MotoGP.
além do contra-esterço, da frenagem e tudo mais, você tem que, em algumas curvas, ajudar a sua moto a fazer a curva. Porque se você deita demais, você vai acabar a área de contato do seu pneu e você vai acabar escorregando, ou de frente ou de traseira eventualmente. O posicionamento, você sair da moto para fazer a curva, é você ajudar a aerodinâmica da sua moto a fazer a curva para você com o mínimo de inclinação possível. E como que eu me posiciono, Beto? Cada tipo de moto vai ter um posicionamento diferente. Por exemplo, as speeds, você tem que inclinar o lado de fora, sair da moto, tirar o pé e deitar. Nas nakeds, como elas têm o guidão mais alto, você vai fazer meio que o inverso. Não é bem o inverso, mas é um pouquinho contra-intuitivo. Vamos demonstrar aqui. Numa speed, você vai colocar o cotovelo para o ombro de fora da curva para fora. Eu vou parar aqui para tirar a foto agora e aí eu vou continuar explicando para vocês. Como eu estava falando, vou aproveitar que eu tô aqui na moto, vou desligar ela e aí eu consigo continuar falando com vocês enquanto isso. Então, quando você tá numa speed, numa esportivo, você vai inclinar o ombro pro lado do guidão, abaixar e jogar para fora o peso com o seu pé na ponta aqui para fora. É por isso que você vê muita gente encostando o joelho, encostando o cotovelo numa curva, numa moto esportiva, que é justamente esse movimento para ajudar a fazer a curva, para que a moto não incline até a sua inclinação máxima. Nas motos trail, e isso se estende para customs e para nakeds, que tem o guidão mais alto do que uma esportiva, não é o semi-guidão, é o guidão alto, você vai fazer o mesmo movimento para cá do seu quadril, para aqui, para o lado da curva. Você vai inclinar o pé para fora também, com a ponta do pé aqui, tá? E aí você gira o tornozelo para que o tornozelo fique encostado na moto, vai facilitar para você a sua vida e o controle. E ao invés de você inclinar o ombro para fora, o ombro da curva para fora, não, você vai inclinar o outro, você vai tirar o corpo contra o lado. Por quê? Por ter o guidão maior, você precisa fazer o contra-esterço. E fazendo assim, você se obriga a moto a fazer isso aqui, ó, esse movimento. Você tá, ó, veio para fora, você vai fazer isso aqui para fazer a curva. Em todas as motos com guidão alto, é assim que você vai fazer o pêndulo para você fazer a curva. É assim mais fácil, entendeu? E claro, dependendo da curva, você vai ter que fazer um trabalho de quadril e tirar o quadril para fora do banco um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita. As trails são muito mais fáceis de fazer isso, justamente porque elas têm um curso de suspensão muito maior. Então, ela permite que você freie com mais força, porque afinal a suspensão dianteira não vai dar final de curso. Ela permite que você entre mais reto na curva, porque ela tem mais grau de inclinação. Então, fica muito mais fácil de você entrar e sair dessa curva com o contra-esterço. Com o contra-esterço, com o trail braking e com o posicionamento. Mas é importante que você saiba, quando estiver faltando numa curva gigante, tiver faltando, já estou fazendo o trail braking, já estou fazendo o contra-esterço, já joguei o cotovelo o ombro pro lado certo, tirar um pouco o seu corpo de cima da moto para girar o peso do meio mais para a lateral da curva, para que você possa fazer a curva com mais facilidade. Entendeu? Bom, eu vou tirar uma fotinha aqui e aí eu já volto para falar para vocês
sobre o último ponto. E aí, voltando agora, eu tinha falado lá no começo sobre o traçado, de você fazer as curvas tornarem retas. E aí eu vou dar um exemplo, ó. Veja essa curva aqui. Se você fizer essa curva toda por fora, como eu estou fazendo aqui, você vai fazer uma curva gigante até o final dela, porque ela é uma curva grande, certo? Se você fizer ela por dentro, ela já fica menor, porque a distância entre o começo e o final dela é menor. Agora, para você tornar essa curva numa reta, você tem que fazer o traçado perfeito, que é basicamente você entra pelo lado de fora, frenou, deitou ela pro lado de dentro e acelerou pro final da curva de novo. Você vai de uma linha a outra da pista. Entrou pra dentro, pra fora. Essa curva era curta, né? Mas vamos ver essa aqui. Essa também é. Mas é basicamente você entra na curva, quando você vê o final dela, acelera para diminuir o seu tamanho. E fazendo assim, você vai ter quase que uma linha reta do começo ao final da curva, diminuindo assim o tanto de asfalto que você tem que andar, aumentando a sua performance e atuando de maneira mais eficaz. Quanto menos você faz uma curva, menos você corre risco, menos você anda e mais rápido você a faz, porque em linha reta a gente anda mais rápido, não é mesmo? E é essa maneira que você vai aplicar todos os conceitos que eu expliquei neste vídeo de hoje. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, pode deixar o like. Fique à vontade para interagir se você achar assim que deve. Beleza? Vou ficando por aqui. Fui!